Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Deus encha o meu e o seu coração. Que esse 2025 seja uma bênção na minha vida e na sua. Amém? Nesse momento, a palavra de Deus está aqui em 1 Reis, capítulo 13, e o verso 23. Verso 23 e 24. Vamos fazer uma breve oração? Senhor e querido Deus, maravilhoso Pai, grandioso, poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Fala no nosso coração, abre nossa mente para o entendimento e a obediência de Tua palavra e a compreensão da tal. E peço e já te agradeço. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, que esse 2025 seja uma bênção na vida de vocês. Mas não estou falando de bênçãos materiais, estou falando de bênção espiritual. Olha, a história de hoje vai falar de uma pessoa idólatra e de um homem de Deus. A gente vai falar que a gente deve ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, senão as consequências serão. Então, o rei de Israel estava sendo Jeroboão. Mas Jeroboão, para não permitir que o povo de Israel subisse a Judá para adorar a Deus, como era feito, com medo de perder o seu reinado para Roboão, ele fez 2 bezerros de ouro para ser adorado por Israel. E aí ele queimava incenso sobre o altar e tudo mais. Mas de repente Deus manda um homem de Deus, que não diz o seu nome, que veio de Judá, o homem. E o homem chegou e disse: Jeroboão, vai nascer na casa de Davi, que é de Judá, um homem chamado Josias, onde vai queimar os ossos dos seus profetas, vai queimar os próprios profetas nesse altar. Porque vocês não estão obedecendo a Deus. E ele ainda disse mais. Sabe qual é o sinal disso aí? Agora mesmo o altar vai se fender, vai se quebrar e vai se derramar toda a cinza. Quando ele disse isso, Jeroboão gritou nesse momento e disse: prenda esse homem. Quando ele disse: prenda esse homem, a mão dele ficou dura. E quando a mão dele endureceu naquele momento, ele pegou, clamou ao Senhor, disse: homem de Deus, ora a Deus para que minha mão volte ao normal. E o homem orou. Mas ele chamou para almoçar na casa dele. Ele disse: eu não posso comer na casa de vocês. Aqui em Israel eu não como na casa de ninguém. E não vou voltar para o mesmo caminho, Deus me disse. Vou voltar para o outro. Um profeta velho, falso profeta, os filhos chegaram em casa e disseram a ele. Ele selou a jumenta e foi atrás do homem de Deus. E disse: volte para comer comigo. E o homem de Deus disse de novo: eu não posso voltar para comer na casa de ninguém aqui em Israel. E aí o homem proferiu uma mentira e disse: os anjos de Deus falou comigo e disse que você podia voltar. Oh, Jesus, quem fala? Quem é a palavra que a gente deve criar, de Deus ou a dos anjos? Se tiver o contrário da de Deus, siga a de Deus. Não siga a palavra de ninguém. E o homem acreditou e voltou. Quando o homem estava na mesa, almoçando junto com o pastor, com o profeta mentiroso, veio a palavra de Deus para o profeta mentiroso, que Deus usa até as pedras. E disse: já que tu desobedecesse, voltasse e comesse aqui, no caminho para onde tu vai, um leão vai te devorar. E tu não vai para o sepulcro dos teus pais. Veja que coisa. E o homem de Deus selou o jumento e mandou o profeta embora. É isso que a gente vai ler agora, o que aconteceu. O verso 23 e 24. Depois de comer e beber, o velho profeta selou o jumento do profeta que ele tinha feito voltar. Ele se foi embora. No caminho encontrou um leão que o matou. O cadáver ficou aí jogado no caminho. O jumento parado de um lado e o cadáver jogado do lado do cadáver.
e o leão de outro lado. Veja, o leão não comeu ninguém. O leão não devorou ninguém. Saiu apenas para matar aquele homem. Você pode dizer, não é justo. Esse homem fez a vontade de Deus, veio de Judá para avisar a Jeroboão, para ele parar com aquela idolatria, que os ossos daquele sacerdote iam ser queimados naquele altar. E agora, porque voltou, foi morto? Sim. O segredo, meu irmão, é a palavra de Deus. O que Deus disser, se esforce para obedecer. Se esforce para viver o que está na palavra de Deus. Onde é que Deus fala? Na Bíblia, que está em seu lar, na sua casa. Leia a palavra de Deus. Veja o que Deus está dizendo para você. Pare de acreditar em pastores, em padre, em presbítero, seja em que for. Desde que esteja de acordo com a palavra de Deus, seja como berianos. Ele examinava o que Paulo falava para ver se estava de acordo com a palavra de Deus. Não siga homem. Por ouvir a mentira desse velho, esse homem perdeu a sua vida. Já vinha no caminho de sua casa, já tinha cumprido o seu dever, mas desobedeceu o que Deus disse. Paulo disse, mesmo que venham os anjos e proclamem outro evangelho, não acredite. Não creia. Esse homem acreditou numa mentira que tinha sido um anjo que tinha dado essa mensagem para ele. Se fosse para dar outra mensagem, Deus tinha avisado. Deus não volta atrás com sua palavra. Deus não nega a sua palavra. O que ele disser se cumpre. Procure viver o que está escrito na palavra de Deus. Comece 2025 examinando a Bíblia. Ouvindo e obedecendo o que está nela. Vai tudo bem com você. Caso contrário, estamos caminhando para a morte. Porque a palavra de Deus é vida. E quando a gente obedece, a gente está caminhando para a vida. Mas quando desobedece, vai comer esse homem. Simplesmente porque desobedeceu, que não era para comer lá. Isso lhe vê a morte. Serve de exemplo para eu e você. Para a gente se achegar a Deus, obedecer a Deus, a sua palavra. Deus está dizendo, é tal coisa assim, assim, veja isso foi idolatria. Mas não foi Roboão que morreu, foi o homem. Porque o homem conhecia Deus, Deus tinha falado com ele. Teve a consequência de Roboão também, mas a história desse homem. Até mesmo as pessoas que seguem a Deus, se ele desobedecer a palavra de Deus, ele está caminhando para a morte. Deve se arrepender antes e se achegar a Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem lido, tem obedecido a ela? Comece 2025 fazendo isso. Porque Deus tem várias bênçãos para você, mas principalmente as espirituais. Deus te ama. Mas quando eu e você desobedece, a gente está dizendo que a gente não quer o amor dele. A gente não quer sua presença. Não deixe a Bíblia empoeirada na estante. Não deixe a Bíblia fechada ou aberta em qualquer salmo. Não leia ela todos os dias e procure praticar. Que você tenha um 2025 abençoado na presença de Deus, servindo e obedecendo a Ele. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz.